Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Se Liga Lelesc, aqui no canal do Prof. Hugo Ornelas, lugar onde você potencializa sua aprovação e, consequentemente, o seu conhecimento. Hoje o tema é quentíssimo. Se você vai fazer o ERJ, não tem como fugir, meu amigo, você vai ter que fazer uma redação. E pela minha experiência, parece que todo mundo dedica suas forças e energias a fazer 1000 redações de Enem. E aí, quando acaba o Enem, 2 semaninhas para o ERJ, agora, o que eu faço nessa redação? Se eu repetir o que eu faço no Enem, vai dar certo? Se eu mudar tudo, vai dar errado? Qual é o caminho que a gente vai seguir? E por isso, eu vou hoje me sentar aqui para ouvir 2 grandes feras. Gente, não é só fera não, são professores de mais de 15 anos de experiência acadêmica, professores da UERJ, trabalham com redação. Eu vou apresentar aqui para você ter uma ideia, tá? Então hoje eu tenho o prazer de receber 2 professores que não apenas compartilham a mesma paixão pelo ensino, mas também dividem uma história muito curiosa. Eles fizeram o mesmo curso para a UERJ e o resultado foi quase uma dobradinha. A Rosângela em primeiro lugar e o Vinícius logo em segundo. Desde então, seguem lado a lado na universidade, trocando experiências, projetos e, claro, muitas histórias de sala de aula. O Vinícius, desde a 7ª série, já sabia o que queria: ser professor de língua portuguesa. Enquanto muita gente estava perdida entre matemática e educação física, o Vinícius já tinha se encontrado na gramática. Filho da dona Sueli, merendeira aposentada, trabalhou na escola onde ele estudou. O Vinícius cresceu respirando educação e sempre carregou a ideia de devolver ao ensino básico tudo que recebeu. E olha só a coincidência, hein? A mãe da nossa querida Rosângela também foi merendeira aposentada, ou seja, a escola literalmente conecta histórias. Ele começou a carreira em Piraí, em 2009, mas logo surpreendeu todo mundo ao pedir exoneração de um cargo estável para assumir um contrato temporário na FRJ, um risco enorme, mas movido pela paixão de ensinar. Depois passou pela Prefeitura do Rio, Santa Cruz, até que em 2015, junto com a Rosângela, chegou até o ERJ. A Rosângela é carioca da Zona Norte, sagitariana, flamenguista, apaixonada por trilhas, praia, vinho, chocolate e boas conversas. Quem a conhece sabe que a Rosângela é dessas pessoas que vivem intensamente, seja lendo, sim, escrevendo, viajando, simplesmente aproveitando os pequenos prazeres como comer e dormir. Ela é mãe da Davi, de 10 anos, e faz questão de trazer essa experiência para a sua vida acadêmica e profissional. Formada em letras pela UFRJ, nossa querida UFRJ, com mestrado e doutorado em língua portuguesa, atua desde 2015 como professora adjunta da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, com pesquisa em linguística e cognitiva e produção textual. Rosângela também é escritora, tem um livro autoral em que reflete sobre o feminino, a maternidade, a liberdade e a independência da mulher na sociedade. 2 professores caminharam juntos desde o concurso e hoje são referências dentro e fora. Com vocês, galera, Vinícius Maciel e Rosângela Gomes. Uhul! Palmas, galera! Gente, olha que honra ter aqui 2 super professores, não só professores da UERJ. Quero colocar aí essa modelização, super professores. E como eu não tenho a experiência que vocês têm aí corrigindo, seja aí atuando, então vou pedir para que eles hoje possam falar. Dê um oi pra galera aí de casa, dá um alô, se chegue mais. Primeiramente, obrigado, né, novamente pelo convite, né? 2ª temporada aqui, né, no Se Liga Lelesc. Espero contribuir novamente, né, com alguma questão pro vestibular, que as pessoas possam assistir e tirar alguma coisa, né, daqui. Então, aproveitem, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo, né? Enfim, vamos conversar bastante sobre vestibular, sobre o ERJ, sobre texto, enfim. O máximo de dicas que a gente puder dar, a gente tá aqui. Então, queria agradecer ao Hugo também, ao Vini, pelo convite. Agradecer essa apresentação tão calorosa aí. Tão fofa. Tão fofa, e realmente a gente tem muitas afinidades na nossa história de vida, né? Não só no que a gente consegue desenvolver juntos profissionalmente. E aí, enfim, estamos aqui à disposição, esperamos contribuir com os telespectadores, enfim, os alunos, o público, não sei exatamente, né? Façam as perguntas, fiquem à vontade. Se eu não souber, eu vou dizer, mas o que eu puder,
eu digo. Acho bem difícil formular uma pergunta que vocês não vão saber responder, né? E, gente, ó, de cara eu vou falar que eles não vão dizer o tema. Eu acho que a principal pergunta no Prof de Educação Básica é qual vai ser o tema? Chuta o tema. A gente não vai fazer isso, mas vai fazer uma coisa muito melhor, que é pensar sobre como escrever, né? Que é pensar sobre a estrutura. E, pensando nisso aí, na estrutura, a primeira questão que eu trazer para o pessoal de casa é o modelo ERJ versus Enem. Existe um modelo fixo de redação, Vini e Rosângela, como o Enem adota, ou o ERJ trabalha de forma mais diferente? E a outra pergunta é, o candidato deve pensar em uma estrutura fechada ou tem mais liberdade? Posso começar? A Rosângela começa aí. Começa, cavalheiros. Muito obrigada. E você é novata aqui, como tá começando. Você é a primeira vez aqui, né? Minha primeira tá vez aqui, o trote gente. é esse, começar. Então, você falou sobre modelo, né? Se existe um modelo, se existe uma flexibilidade, uma liberdade maior. Isso. Na verdade, a concepção sobre modelo surgiu muito da ideia do Enem, porque o Enem é o único exame de redação, digamos assim, não só em termos de vestibular, como de concurso, que disponibiliza a sua grade de correção e que disponibiliza redações que tiram a nota máxima. Então, a partir dessas redações que tiram a nota máxima, não foi o INEP, não foi o Enem que criou um modelo de redação para que se faça no Enem. A gente consegue identificar ali o que é avaliado dentro da grade, tal como ela é posta e da maneira como isso aparece nos manuais que anualmente o INEP publica para justificar essas notas e para estimular os candidatos. Então, a ideia de modelo ela surgiu muito com base no Enem por conta disso. A gente tem acesso a redações que tiram nota máxima. E o Enem tem algumas especificidades que as pessoas treinam para essa prova. A UERJ é uma dissertação argumentativa, como no Enem, né? Mas que não tem especificidades, como proposta de intervenção, por exemplo. E como todos os outros vestibulares, que já houve, hoje em dia a gente tem menos, né? E bancas de concurso, não disponibiliza a grade e não disponibilizam redações que tiram nota máxima. Então, não é possível a gente traçar um modelo. Né? Assim, não se espera que se crie um modelo. Porque eu acho que nem para o Enem se esperava, só que foi possível desenvolver essa ideia a partir do que está disponível. Então, esse eu acho que é um ponto. A gente entender que, quando se fala em modelo, se fala de um perfil de correção, né? E o que se espera no primeiro momento, para todos os vestibulares e a grande maioria dos concursos, é uma dissertação argumentativa. Nesse caso, ambos trabalham com 20 a 30 linhas, como uma boa média de construção, aquela estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí a gente tem que apresentar um tema, opinar sobre ele. No caso da UERJ, o tema normalmente é uma pergunta, então é interessante que o candidato responda essa pergunta. Isso. E logo na introdução, para que ele discorra ao longo do texto sobre esse posicionamento que ele deixou claro na introdução. Então, às vezes é comum a gente ver o candidato... não é um problema fazer uma construção dialética, né? Mas em que ele mostra ali possibilidades diferentes sobre uma mesma perspectiva, mas ele tem que deixar isso claro no início do texto, discorrer sobre isso e reforçar na conclusão. Mas, às vezes, é comum que os candidatos só se posicionem efetivamente depois de uma discussão mais aberta na conclusão, né? Então, acho que essa é uma boa dica e talvez tenha a ver com a ideia de modelo. Vou deixar o Vini complementar um pouco. Tratando dessa história sobre modelos, né? As pessoas criticam muito, por exemplo, coisas do tipo... a redação do Enem, por exemplo, segue um modelo ali fixo e esse modelo, ele pode ser criticado, por exemplo, no vestibular da UERJ, né? Assim, por muitas pessoas já foi, inclusive, né? E, assim, a redação é um gênero textual com as suas características, né? Assim, você apresenta ali um tema, né? Enfim, uma tese, e você vai ter que desenvolver aquela tese com base, né? Enfim, uma série de estratégias de argumentação. Isso é válido, né? Assim, você tornar isso uma coisa ruim a ponto de dizer que não posso seguir o modelo, tem que ser livre, né?
na construção da minha redação, eu acho que não é válido, porque para você passar no vestibular, você precisa ter uma nota máxima não, uma nota boa na redação. Então você precisa seguir modelos. Né? Do gênero, né? O modelo do gênero. Porque as pessoas têm essa coisa, seguir modelos, será que isso é bom? Não, tem que seguir modelos, porque é um momento específico da sua vida que você vai fazer um texto para passar para o vestibular. Não é um artigo científico, uma monografia, uma tese que tem uma liberdade maior de temas, enfim, de forma de construção do texto. A redação não, são 30 linhas que você tem que colocar ali 2 argumentos, talvez, né, ou talvez 3, num pouco espaço de tempo. Então você tem que seguir um modelo, né? Você não pode fugir muito disso. Então eu critico muito essa coisa de quando fala assim, esses modelos são ruins, né? Modelos de pré-vestibulares, por exemplo, né? São ruins porque isso torna a cabeça do aluno muito concretizada em termos enfim, de repertório, de criatividade, né? Enfim. Eu acho que a ideia quando a gente fala modelo, se a gente pensa em termos de gênero, sim, a gente tem o mesmo modelo, né? Só que, e aí para todos. O que eu acho que é um problema é quando a gente transforma a ideia de modelo não como um passo a passo do que você vai ter que fazer, mas como frases previamente prontas, com ideias genéricas em que você só preenche com as questões temáticas que aparecem ali na frase tema e na coletânea, que é muito comum da gente ver no Enem. E vocês percebem isso? Então, aí... Quando a gente se refere a modelo nesse sentido, do candidato que tem um texto previamente pronto, que independentemente do tema, ele vai usar aqueles argumentos, ele vai iniciar daquela maneira, ele treinou para fazer uma introdução. No caso da UERJ, né? No Enem você tem uma especificidade, você não sabe o tema exatamente, mas você sabe que é um tema que não pode infringir direitos humanos, que é uma questão social ali, em que você tem um grupo social que normalmente não tem os seus direitos garantidos, mas você tem uma possibilidade de temáticas muito vasta. A UERJ, como ela define um livro paradidático para ser lido e o tema é extraído desse enredo, os temas eles podem ser previamente pensados e estudados pelos candidatos, isso muitas vezes já vem pronta. Pronto, né? E aí vem ao longo do texto. E aí eu acho que quando se critica a ideia de modelo pronta, é nesse sentido. É um candidato que não tem uma habilidade discursiva, ele não é treinado para desenvolver uma habilidade discursiva autoral, própria, independentemente do tema. Ele tá ali preparado para reproduzir um texto que ele treinou antes, não treinou no sentido de construções esquemáticas e partes do texto e qualidade de aprofundamento do argumento, mas do quanto ele decorou determinadas frases, né? E possíveis repertórios e possibilidades temáticas, e ele tá ali reproduzindo um texto que ele fez fora daquele momento. Eu diria que ele Então aí a gente tem um problema em termos de modelo. Uhum. Ele estaria representando uma espécie de esqueleto, né? Uma estrutura esquemática de redação, e isso também é muito criticado, né? E uma estrutura esquemática que geralmente aparece é assim, introdução, aí vem, em primeira análise... Depois, em segunda análise, conclusão, né? Mas só que a grande questão dessa crítica, né, é que isso não deixa de ser válido, porque é um modelo, é o gênero, é a expectativa do gênero, né? O que é normal para o gênero redação? É isso, não é? Então, assim, se o aluno usa esse esqueleto, esse esquema, e ele consegue atingir ali uma nota boa, com conteúdo, com argumentações boas, com repertório, fazendo referências boas ao livro, por que a gente vai tirar ponto disso, né? Desse esquema que é tão criticado, né, pela sociedade, enfim, por algumas pessoas. Agora, é claro que, assim, por exemplo, nessas estratégias de esquemas que muitas vezes trazem frases mais elaboradas previamente...
No caso do Enem, se você coloca ali palavras que muitas vezes no vocabulário elas destoam do vocabulário do texto, porque tem algumas palavras que ganharam visibilidade e uso a partir de redações notas 1000 que foram publicadas. Mas são palavras muito específicas do campo jurídico, por exemplo. Então, você lê uma redação, ela não está errada, ela está sendo usada de acordo com o que a norma padrão prevê, mas são palavras que não são condizentes com o vocabulário do texto como um todo. Né? Embora seja um texto que cumpra as exigências da norma culta escrita da língua. Exemplos, odiernamente. Né? Então, assim, odiernamente, mister, fulcral, ademais, outrocinha, que são palavras que não são usuais e que nem costumam aparecer em livros didáticos de educação básica quando você treina aspectos de coesão, quando você tem sessões voltadas para a produção textual e até apostilas desenvolvidas para esses fins mesmo. Então, essas palavras que são muito marcadas, assim, porque elas são claramente palavras que não são do repertório vocabular daqueles candidatos, né, que são concluintes do ensino médio, e não só deles, de um modo geral, os falantes, até os cultos, não usam essas palavras. Então vamos fazer... E não é esperado uma redação, uma erudição dessa, né, a ponto de usar palavras como ordianamente, né, enfim... Qual foi a outra? Fulcral, gente. Outro, assim, Sabe, o senhor 60 anos. Dessarte. Destarte. Então, aquela coisa de... Então, quando vem um texto composto por esses vocabulários que são mais artificiais quando usados, ainda que eles estejam bem colocados, é muito comum que se identifique que é um texto previamente construído e não é um texto que foi ali elaborado por aquele candidato naquele momento, a partir das habilidades que ele treinou para desenvolver esse texto. Então, assim, como é que a gente pode concluir aqui para quem está assistindo? Eu acho que o padrão a quem a gente se refere é o padrão dissertativo, que se espera, né, de um texto argumentativo. Então, um texto argumentativo, ele vai ter... assim, você faz uma resenha. Não importa o tema da resenha, é uma resenha. Tem configurações de resenha. É isso. A mesma coisa. É um gênero dissertativo, não importa o tema, tem características que, no caso, elas precisam existir ainda, né? Acho que o padrão, nesse caso, ele é uma exigência. Caso não tenha, o aluno pode ser penalizado, talvez, até no tipo de correção que a gente vai falar no próximo tópico e tal. Mas eu acho também uma coisa que achei interessante de vocês falarem, não sei se eu posso concluir assim, né? Se o pessoal de casa pode concluir assim, mas mesmo que tenha que se ter um padrão, acho que é importante também ter a autoria, a originalidade e a verossimilhança linguística. Não é? Sim. Porque se não for verossímil, como vocês falaram, né? Se não for condizente com o aluno de 17 coerente. anos, 8 anos... Exatamente. Não, parece que... Não, peraí, esse texto não é dele. Esse texto... Então, não tem como dar uma nota máxima aqui. Alguma coisa vai ser prejudicada. Então, acho que a habilidade em si, ela tem que ser vista também nessa verossimilhança linguística, né? Isso. É isso aí. Perfeito. Gente, e aí, uma vez que o aluno ele consiga estabelecer esse padrão, trazer essa originalidade, uma vez que ele consiga trabalhar bem em todos os aspectos ali, na hora que o professor, né, para quem não sabe, o Vini e a Rosângela já foram corretores, né, trabalham como supervisores hoje lá da correção da UERJ. Na hora de atribuir uma nota, o professor, ele vai usar os critérios do Enem, ele vai usar os 5 critérios, não tem critério, é uma coisa ampla. Esclarece aí, pessoal de casa. Quer começar dessa vez? Começa. Bom, a gente tem lá a nossa grade, né, os nossos critérios, mas a gente não pontua por critério, né? A gente dá uma nota global, né, que a gente chama de uma análise holística, né? Então, assim... A gente já leu uma redação, a gente que já tem uma certa experiência, né, com a correção da UERJ principalmente, a gente já lê a redação e já sabe, essa redação é 8, essa redação é 6, essa redação não é 8 nem 6, é 7. E são 2 professores corrigindo? Sempre dois. Aí, se tiver discrepância, vai para um terceiro, né? Que é o supervisor e que normalmente define a nota. O supervisor, ele resolve, a gente resolve as discrepâncias, né? Que são discrepâncias acima de 2 pontos, não é isso? 2 pontos. Então, sobre... O que tá falando?
Só falando da grade. Da grade, Que é mais holística. É holística, né? A gente olha para a redação, a gente já sabe a nota que vai dar, não é? Então, assim, tem uma redação que está excelente, assim, argumentação boa, repertório bom, autoral, mas tem ali uma questão de uma outra redação que você comparou, que está perfeita, aí você vai lá dar um 9, não é? Então, assim, é muito também do... Não só, claro, você tem que respeitar a grade, né? Mas do feeling, né? Do texto, né? Você olha para o texto e você consegue identificar que aquele texto é um texto 8, um texto 9, não é? Sem você olhar para aquelas questões de coerência, coesão, né? Separadamente. Né? A gente até conta a quantidade de desvios de norma padrão. Então, por exemplo, o candidato cometeu 3 desvios de concordância, por exemplo, né? Agora, essa redação, como eu falei, está excelente, ele cumpriu com todos os aspectos relativos ao gênero redação, ele não vai ser penalizado assim de maneira tão forte por conta desses 3 desvios de concordância, sabe? Então, eu acho que o aluno também, o candidato, chega muito com essa pressão normativa da sociedade, da escola. Eu tenho que usar palavras especiais, palavras diferentes, usar estruturas sintáticas fixas e, enfim, e essa parte mais da construção do sentido, da construção da argumentação a partir do livro, que a gente vai falar daqui a pouco, fica um pouco de lado, sabe? Enfim. Eu tenho uma curiosidade, antes de falar, Rosângela, que é uma curiosidade minha mesmo, não sei se é dos alunos, acho que o aluno não teria essa dúvida, mas vocês falaram em relação à gramática, né? Falaram sobre... a gente estava falando sobre o quanto o texto é condizente com o perfil do candidato. Minha dúvida meio específica em relação à mesóclise. Se o aluno, ele coloca uma próclise ali, no futuro do presente do pretérito, ele deveria usar a mesóclise, ou então se ele usar, vocês vão penalizar, porque não é... Eu fico bem realmente... Olha, o que você fazer numa situação como essa? O que a gente vem, assim, o que a gente vem lendo bastante, né? Eu dou uma disciplina de sociolinguística lá na UERJ, é que a própria norma padrão já apresenta a variação linguística. Então, por exemplo, essa coisa de norma padrão que está condizente com uma norma gramatical prescritiva, isso já acabou, não é? Então, por exemplo, se um aluno... Cansei de chamar de aluno, né? O candidato usa por exemplo, uma próclise sem atrator, não é? Tipo assim, este texto se propõe, né? Uhum. Nem texto são palavras atratoras. Marcado, né? Só que isso passa batido e ninguém vai condenar esse tipo de situação. Tipo, não, aqui devia ser uma ênclise, porque não tem nenhuma palavra para atrair esse pronome para a posição proclítica, não é? Então, assim, tem determinados fenômenos linguísticos, mesóclise, por exemplo, não é? Que não aparece. É uma abstração, né? Sim. Existe na teoria. É isso aí. Porque, inclusive, as pessoas que usam na fala... predominantemente, elas usam de forma equivocada. Eu conheço poucas pessoas que usam mesóclise de acordo com o que a gramática prescreve. E que usam de forma eficiente, assim, condizente. Porque as pessoas usam, mas não necessariamente elas usam de forma correta. Exatamente. Então, não dá pra gente exigir isso, sabe? É uma abstração na prática. Eu lembro da Márcia Machado, que foi nossa professora, ela me coordenou na faculdade. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um texto acadêmico, isso, né? Aí eu falei, cheio de orgulho, cara, eu vou colocar umas 3 mesóclises. Ela ficou aqui, que isso? Ninguém mais usa mesóclise, nem um texto acadêmico, né? Acho que isso que eu ia falar. Tem uma anotação se faz. Você não ali, acha né? mais mesóclise em texto acadêmico, né? Enfim, e muitos outros fenômenos, assim, variáveis que a gente condenava, eles já estão presentes já no texto acadêmico, né? Enfim, muita coisa. Por exemplo, eu lembrei de uma coisa agora, o uso da primeira pessoa do singular, que é altamente condenada no mundo acadêmico, né? Já foi bastante, eu acho que está diminuindo. Por exemplo, os artigos que eu escrevo, eu coloco em primeira pessoa. Mas academicamente a gente pode usar a primeira pessoa, mas normalmente se usa no plural, né? Sim. Mas assim, sim. Quando você tem uma produção mais analítica, né? Você fala do processo que você pesquisou e tal, como foi. Mas eu acho que na escola, no contexto escolar, que é excelente esse ponto que você levantou,
Na educação básica existe muito essa ideia de que você não pode usar a primeira pessoa. O que eu acho que acontece, na verdade, é que é um texto em que você tem um posicionamento e você tem que, de alguma forma, fundamentar esse posicionamento. E quanto mais objetivo você for, mais veracidade você dá àquela ideia, né? Então, mais persuasão você tem. Mas isso não quer dizer que o Vini vai complementar, acabei te cortando. Não, mas usar a primeira... E a própria indicação ali, orientação da UERJ, assim como de outros, às vezes vem, dê a sua opinião sobre, né? Então, assim, é um texto opinativo, você vai dar a sua opinião. Acho que o ponto que ele ia chegar na UERJ não é um problema usar a primeira pessoa. Isso. Tá liberado. Tá liberado, primeira pessoa. Do plural. Do singular. Do singular. Agora, é claro, você não precisa encher o seu texto o tempo todo. Tudo que você for falar, na minha opinião, do meu ponto de vista, eu acho, eu entendo que... Não tem necessidade, né? Mas é isso, se eu disser pra você... Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, ou eu acho Machado de Assis o maior escritor brasileiro, é claro que sem o eu acho, isso socialmente isso é entendido como algo que traz maior veracidade, né? Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, do que eu marcar que isso é minha opinião. Porque a gente lida com opinião como algo contestável e variável. Cada um tem a sua. Então, perfeito. Eu acho que o ponto é a escola... Né, são os profissionais não ensinarem o porquê da primeira pessoa ser evitada em determinadas produções textuais, né? Que em alguns espaços, ainda que tenham um caráter argumentativo, não tem problema você ter marcas de primeira pessoa, mas você não pode construir um texto todo subjetivo. Porque você precisa... Né, se eu disser, é um consenso entre... os críticos literários que Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, essa informação ela tem mais poder de persuasão do que sem a referência aos críticos literários, que seriam os profissionais com uma formação para fazer esse tipo de avaliação, e muito mais do que eu falar que é a minha opinião. É o recurso argumentativo, né? É o recurso, né? Exatamente. Que é melhor você recorrer a um recurso de autoridade do que a primeira pessoa, né? Acho que é uma questão da escolha, né? Isso que eu ia falar, depende do tipo de argumentação, né? Que tem a argumentação que pede primeira pessoa, porque é a sua visão daquele, né? Daquele objeto, né? Que você está analisando. E outras não. E aí, assim, o vestibular da UERJ, ele tem uma característica que, para mim, é algo, assim, que eu poderia definir como uma identidade, talvez, assim, que é a valorização da capacidade argumentativa do candidato. Importa mais a qualidade da argumentação dele do que do argumento em si. Então, assim, como ele consegue desenvolver aquela ideia que ele está propondo. Que aí é o que a gente valoriza como autoria do candidato, que é o que, por exemplo, condenaria essa ideia de você trazer um texto previamente pronto. É o que eu consigo fazer com aquilo. Por que eu estou defendendo isso? Né? Então, há muitos anos, já, assim, alguns anos, muitos não, porque até nós somos jovens, mas há alguns anos, eu me lembro de uma fala eu acho que a gente pode chamar de presidente da banca, que orienta no treinamento, né? O Gustavo Bernardo Krause, que coordena as palestras, enfim. E uma vez ele falou de uma redação em que o candidato, ele dizia nunca ter pensado sobre aquele tema até aquele momento da redação. Você lembra disso? Que ele falou do que o candidato meio que confessou que não tinha, e como que ali naquele momento ele conseguiu pensar algumas coisas, articulando com a obra. Era uma construção muito subjetiva, assim, claramente autoral do candidato. Não estou dizendo para ninguém falar, olha, façam isso. Não é que é o que acontece muitas vezes. As pessoas veem que alguma coisa deu certo e aí elas querem reproduzir aquilo. A questão não é a reprodução. E aí, nesse texto, obviamente, ele conseguiu justificar por que aquela discussão não fazia parte do universo dele, né?
E como foi interessante para ele pensar e prestar atenção em coisas que até então ele não tinha prestado. Então, assim, isso é uma autoria, né? É você se apropriar. O que eu consigo fazer com aquilo? Qual é a minha experiência, assim, né? Então, agora... E aí... a gente até às vezes brinca, né, no processo de correção. O candidato pode defender que a Terra é plana? Pode, só que assim, ele vai ter que ter uma habilidade argumentativa muito maior do que se ele for defender aquilo que já é atestado e que você tem como dar referência, né, referencialidade, e que você tem recursos para comprovar. Então, o candidato pode ter qualquer argumento, mas ele precisa ter uma habilidade discursiva, uma capacidade de raciocínio, né, de comprovação daquilo. E muitas vezes, como a gente já sabe, espera-se que o candidato leia a obra indicada, e porque o tema ele é extraído daquele enredo, não é uma produção sobre a obra em si. A gente teve isso num ano que foi muito excepcional, que foi o Menino do Pijama Listrado, foi essa obra? Que tinha que falar sobre a moral da obra. Eu não lembro qual foi o livro. Foi esse livro aí. Eu lembro. E acho que foi em 2023 essa Isso, prova. recente. Que foi muito excepcional e não, assim, não é o padrão de um modo geral, mas assim... Os candidatos ficaram se um pouco indica chateados. a leitura de uma obra Cara. e espera-se que o candidato leia... Qualquer candidato que leu teria como responder baseado na sua compreensão, e ele teria que conseguir justificar a escolha dele para o que era a moral da obra. Então, assim, a questão assim, se você consegue desenvolver essa ideia e você consegue também fazer referência à obra de uma forma crítica, você mostra que na obra acontece algo... no contexto daquilo que você está discorrendo, né, sobre, e aí você consegue ainda refletir sobre aquilo, não só dar referencialidade, aí... É uma redação muito boa. É uma redação muito boa. Perfeito. E se fizer isso articulando ainda com uma outra, enfim, cultura, um outro livro, um filme, um aspecto social, histórico, fica melhor ainda, né? Mas não fazer essa articulação. Não é a exigência. Não é exigido. Por exemplo, claro. a gente é sabe. Valorizado, e aí a gente não fala do Enem, valorizado. como você Sim. falou, né? Os alunos passam o ensino médio inteiro estudando sobre o Enem, e aí acaba o Enem, eles têm 3 semanas para fazer a prova da UERJ. Então, assim, no Enem isso está especificado na grade, dentro de uma das competências avaliadas. Você tem que ter um repertório sociocultural. E aí o candidato treina vários, muitas vezes superficiais, que não estão diretamente ligados ao tema, então ele vai ter um artifício ali para vincular aquela referência, aquele repertório mais genérico a um tema específico, enquanto quando a gente, na verdade, acessa, quando o Vini fala, se você consegue articular isso a uma questão social, a uma outra cultura, é muito louvável se você traz isso a partir do seu conhecimento, das suas experiências, enfim. Mas não é uma exigência, né? Você não precisa inserir um repertório ali outro. Você vai fazer isso como uma habilidade argumentativa que você tem a partir da sua capacidade de analogia e de relacionar o que você está falando com algo do mundo. Do mundo. Isso aí. Pois é. Hoje, engraçado, eu tava falando com alguns alunos, tava dando aula de manhã, e aí eu fiz uma pergunta assim, gente, qual é a sua maior dificuldade na relação da UERJ? Quando você migra de banca, de vestibular. Eu de manhã fiz uma pergunta que... que, na verdade, eu me deixou um pouco intrigado. Você falou, Rosângela, aí sobre a qualidade da argumentação. E ela falou assim, cara, eu não sei quando eu crio um bom argumento. Eu não sei, quando eu tô pegando uma ideia, eu vou ali usar o repertório, e eu faço uma conclusão, dizer se aquilo é bom ou não. Vocês conseguem dar algum direcionamento para quem tem em casa? O que é um bom argumento? Eu sei que a pergunta ela é muito ampla. Ela, assim, dá para você pegar o mundo inteiro, mas... É difícil, mas eu acho perspectiva de vocês. A minha primeira resposta para um aluno meu seria o argumento que você consegue defender. Porque eu acho que se o que vale, se a sua capacidade argumentativa é o que está sendo valorizado, se é o poder... O argumento, ele tem a ver com a persuasão.
Então, se você... A gente vive num mundo em que as pessoas acreditam em tudo. Por quê? Porque existem pessoas que... Tá, eu não vou entrar aqui no contexto de pessoas que não leem, não entendem. Mas pode ficar à vontade para falar. E a maneira, enfim. Mas a questão é como que tudo vira verdade se você tem uma boa habilidade discursiva, né? Assim, eu costumo dizer, eu escrevo, né? Assim, e qualquer história pode ser uma história maravilhosa se você tiver alguém que saiba contar. Né? Então, eu acho que o argumento, ele é bom quando você sabe defender. Porque, em tese, um argumento é uma opinião que você vai defender. Então, se você tem potencial, se você tem recursos para defender, se você tem exemplos, se você consegue desenvolver melhor essa ideia, se você consegue criar uma analogia sobre ela, se você consegue recuperar uma referência da obra, é um bom argumento. Ótimo. Agora, você pode ter a melhor das ideias e não saber por quê. E aí você não tem recurso para desenvolver. Então, ele não é um bom argumento para você. Ele pode ser para outro candidato. Para você, Perfeito. Não. Você não sabe o que fazer Perfeito. Com ele. A gente bate muito na tecla do aluno ter a sua originalidade, né? Isso aí sempre cai nesse ponto. Ele quer se criar num modelo que ele não domina, né? Mas ele tem que participar daquela exigência ali e acaba se frustrando, né? Porque ele não consegue desenvolver aquele argumento, né? Porque não é da habilidade dele, né? Não é enfim... Do universo dele, né? Do repertório dele. Então, quando ele vem, por exemplo, com uma ideia previamente estabelecida, ou uma citação, uma coisa que ele acha que é muito boa para usar. Mas o que acontece? Às vezes os candidatos, eles não leram aquilo que eles estão citando. Então, eles só sabem esse recorte. Eles não vão ter como desenvolver aquela ideia além do que eles decoraram. Então, é por isso, por exemplo, que a gente diz que na UERJ não se valoriza o conhecimento em si. O que você está trazendo, mas o que você é capaz de fazer com o conhecimento que você traz. Se você não sabe fazer nada com ele, você pode ter as melhores referências, né? Mas você não vai conseguir avançar naquilo. É por isso que eu acho muito bom esses cursos que trabalham nessa linha de ampliação, né? Desse repertório cultural do aluno, né? Para que ele use isso nos textos, né? A partir do que ele sabe, do que ele já leu, das ideias que ele consegue construir, né? Perfeito. E aí sim, gente, e falando sobre repertório, falando sobre qualidade do argumento, vocês falaram bastante sobre como fazer analogias, como buscar informações ajuda a melhorar a qualidade do argumento, da opinião apresentada. A gente sabe que o Enem cobra de uma maneira bem explícita. Tá lá na cartilha, o aluno precisa apresentar ali um repertório sociocultural. Esse ano está um pouco mais exigente, né? Um repertório sociocultural que faça sentido. Ali, justamente para fugir dessa generalização que muito tempo foi colocada e não era punida. A Constituição de 88, então, está aí em 8 a cada 10 redações. Agora, assim, a UERJ, ela exige, acho que esse é o verbo, ela exige um repertório sociocultural. E como isso aparece na correção de vocês? Como é que é o olhar de vocês na hora de buscar isso? Exigir não exige, mas é aquela questão que eu falei. É muito valorizado quando isso aparece, né? Porque o aluno ele pode construir argumentação só baseado na leitura do livro, não é? Que é o que se exige. Ele pode usar a pergunta, tema, né? Como mote, né? Como motor para poder construir a argumentação dele. E não passar daquilo, né? Ele não precisa fazer uma analogia com uma questão histórica, com uma questão, né, cultural de um filme, artística. Se ele fizer uma boa filosófica, aparece bastante, né? Os filósofos, enfim. Se ele fizer uma boa argumentação com base, né? No que o livro te possibilita, né? Porque o livro te possibilita muitas coisas, muitas portas, né? Então, se ele faz uma boa argumentação com isso, já é bastante válido, né? Então, não é exigido. Mas se ele vem com um repertório de alinhamento, de conversa com outras artes, sabe? Isso é bastante valorizado. E eu acho que eles deveriam ir para esse caminho. Eu acho que é bom.
Eu concordo com o Vini dentro daquilo que a gente falou, assim, antes, né? Se o candidato tem esses recursos, ele vai conseguir usar e a argumentação vai ser excelente. Mas se ele não tem, às vezes é só uma ideia que ele gravou, a gente vai encontrar lacuna nessa relação, né? Então, assim, e por que é valorizado? Porque o gênero textual, redação, que é vinculado a uma tipologia argumentativa, valoriza isso. A gente faz isso no dia a dia. A gente fala, mas a pesquisa tal apontou, mas fulano disse, mas o autor tal, mas deu no jornal. Então, assim, a gente faz essas referências, né? Então, esse conhecimento, esse repertório, nada mais é do que você trazer uma comprovação do que você está defendendo. Então, é valorizado, porque o gênero valoriza. Para qualquer prova que você vai fazer. E assim, vamos supor que o candidato ele siga a linha que o Vini falou, né? Ele não só usou o repertório do livro, mas ele quis apresentar outro repertório. Para vocês, tem algum tipo assim, de preferência no seguinte sentido? Eu gostaria talvez que ele usasse mais um autor de literatura brasileira. É mais legal eu ver ele falando uma referência a Vidas Secas, a ele falar de um filósofo alemão no século XVIII. Existe esse ponto de contato? Eu não vou falar sobre gosto, assim, do que eu mais gosto de ler. Eu vou falar do que aparece com mais frequência e eu vejo como uma boa estratégia, que é uma relação com algum contexto histórico vinculado àquela obra, né? Porque a obra está sempre situada num contexto histórico, né? Um contexto político, né? Social e tal, enfim. Então, quando o candidato consegue contextualizar a obra, a pergunta-tema, mais essas questões históricas, né? Enfim, sociais, eu acho que para mim é uma coisa muito boa, né? Assim, tem N possibilidades, mas eu estou pensando aqui em termos de frequência. O que aparece para mim, né, quando eu vou analisar e corrigir, e quando as redações são muito boas, geralmente o candidato faz isso. Ele faz essa relação entre livro, contextualização histórica, não é? E, enfim, tudo que o livro pode oferecer. Então, eu vou citar o Vini, que falou, eu vou falar não pela minha questão pessoal, como avaliadora ou como profissional, assim, também, que já trabalhou com pré-vestibular, que tem projetos nessa área. Então, assim, eu acho que o que seria mais legal é aquilo que é o repertório do candidato, é aquilo que ele conhece, sabe? Então, assim, quando ele cita uma música, quando ele cita uma série, quando ele cita um filme, quando ele cita um referente que a gente sabe que ele estudou na escola, sabe? E não algo que ele decorou, ou que ele leu, ou que ele foi orientado a usar, porque, sabe? Então, eu acho que o repertório, que claramente é algo de hoje, né? Assim, se você cita uma série que tá passando, óbvio, é porque provavelmente aquele aluno viu a série ou ele sabe o enredo da série. Mesmo que vocês não conheçam a série. Porque a gente não dá pra pressupor que a gente vai conhecer tudo. Até porque, e é uma coisa que eu falo, essa coisa de tentar adivinhar o tema, pra mim, é tão contraditório, porque os profissionais, eles não são especialistas em temas, assim. Se cai uma pergunta, um tema de preconceito linguístico, por exemplo, no Enem, ok, os profissionais que vão avaliar são especialistas, né? Mas, assim, a probabilidade de ser um tema que não somos, a gente tem que estudar o tema, e no treinamento isso é falado, como no treinamento de qualquer um. Então, os avaliadores, eles são avaliadores de texto. São professores com formação em língua portuguesa, em letras, com mais ou menos experiência em produção textual, enfim. Mas que se enquadram nos critérios exigidos pela banca para participar dessa correção. Então, não é você tentar recuperar
ou trazer algo que aquele avaliador conheça ou não conheça. Né? É você trazer algo... E se você está falando de algo que você conhece, que, portanto, é verdade, digamos assim, é claro que você vai saber usar. Então, eu acho que o ponto é os candidatos terem um cuidado em falar daquilo que eles realmente sabem. E tem uma coisa interessante sobre isso que ela falou, que é o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos, né, da faculdade, não existe argumento ruim, existe argumento mal construído, não é? Uhum. Então, por exemplo, você quer usar, de repente, um desenho animado para provar uma coisa. Eu já vi corretor falando assim, não, vou descontar, o cara está usando desenho animado para argumentação, mas assim, você leu a argumentação do candidato, viu como ele construiu essa argumentação? Né? Se relaciona com o tema, ele consegue provar alguma coisa, defender alguma coisa que ele botou lá na introdução. Então, tudo é a construção do argumento e não o argumento a priori, tá entendendo? Então, essa coisa de, esse argumento aqui, né, essa forma aqui é boa. Não, essa aqui, usar isso aqui não é tão bom, né? Um livro é bom, desenho animado não é bom. Não é? Então, filósofo é super bom, historiador que mais aparece. Mais aparece nas redações. Isso. Não existe isso, entendeu? Então, tudo é construção. E agora, se você falar... E aí eu vou voltar um pouco para aquilo que a gente falou, que a gente consegue identificar que acaba sendo um texto que trouxe algumas estratégias para ele reproduzir ali na hora. Existem frases que são muito clichês e que a gente lê o tempo todo, sempre, né? E que o candidato não fala, não sabe falar sobre aquilo. Ele só joga a frase. Né? Então, essas frases muito comuns e corriqueiras de filósofos, Kant, aquelas referências muito... Acho que é clichê mesmo. Porque forçando a barra, nesse contexto, elas viraram clichês. Uhum. Todo mundo cita e a gente já sabe o que vem por aí, né? Mandela sobre educação... umas coisas assim, então eu acho que... E às vezes nem se conecta com o texto. É isso, sim. Às vezes é uma forçação fazer a conexão. Ele se exige, eu preciso usar esse filósofo a todo custo. Aí ele encaixa ali de uma maneira que não se conecta com o texto, entendeu? Esse que é um problema. E assim, a gente vai chegando pra grande questão da UERJ, que eu acho que o diferencia mesmo é o livro. Acho que, não sei se tem algum outro vestibular do Brasil que ele também se baseia... A FUVEST, né? Sempre tem os livros. Tem um livro e a partir dele vai tirando o tema de redação. Eu não sei se a FUVEST tem pra redação, porque eu sei muito pouco da redação da FUVEST, mas tem uns vestibulares, acho que é da FUVEST mesmo, que tem uma lista... que aparece na prova, livros, pra prova. Ela é exigida. Pra prova, não pra redação. Mas pro tema, eu não consigo lembrar de algum de outro. Também acho que não. Pra redação, acho que não. Então, o livro, esse podcast, a intenção dele é ser atemporal, para qualquer ano. Curiosamente, no ano de 2025, a obra escolhida é a obra Hamlet. E vamos falar então sobre a obra. Vamos supor que o candidato ele fez uma ótima redação, mas em nenhum momento ele citou a obra. Ele mandou bem ou mandou mal? Mandou bem. Fez uma ótima... Fez uma ótima redação? Ótima redação. Se ele fez uma bem ótima redação, não é obrigado a usar repertórios, não obrigado. Não é obrigado. Existe uma indicação. Existe uma indicação na grade... Mas, assim, isso é sempre falado. Não é obrigado o candidato pode ter uma excelente prova e não citar. Em nenhum momento. É muito difícil a gente pegar uma excelente prova que não faça referência à obra. Bom. Eu não lembro, por exemplo, mas de alguma. Eu não lembro de uma redação, nota máxima, que eu tenha visto e que não tenha citado a obra. Mas não é uma exigência... pro avaliador, embora esteja na grade, isso é flexibilizado. Agora, se ele usa a obra e usa de maneira errada, aí ele vai ser bastante penalizado. Se usar, usa bem. Não usa de qualquer jeito, ali jogando.
Né? Os avaliadores também precisam ler, então se tem uma referência errada da obra, né? Se tem uma ideia confusa, se tem só uma referência a algo que acontece sem uma construção reflexiva sobre esse fato que está sendo colocado. Se tem muita referência à obra, também é um problema, né? Porque às vezes ele quer fazer uma resenha sobre a obra, às vezes ele quer provar que ele leu, conta a história, não é isso. Você pode contar um trecho, sinalizar algo que aconteça na obra e refletir sobre isso, baseado no que você está propondo ali de argumentação. Perfeito. Eu vou colocar agora no campo das hipóteses, tá? E aí a gente tentar concretizar isso aí, talvez aí alguma coisa na cabeça de vocês. O candidato, ele deveria usar a obra mais como um recurso para sustentar uma ideia, ou já no próprio argumento ele usa a obra? Tu acha que tem como? Ele, no argumento mesmo, ele vai, coloca a obra ali e a partir disso ele vai desenvolvendo. Não sei se vocês conseguem entender a minha pergunta. A partir de um trecho da obra, né? O argumento já ser a obra assim, ou só como recurso? É a minha visão como professora. O que eu acho ideal. A obra é uma referência, não é? Sim. O texto argumentativo é um texto de ideias que você tem que comprovar. A referência, ela serve para comprovar a sua ideia. Então, assim, eu acho que ela é para fundamentar um argumento ou uma possibilidade, que é uma coisa que eles fazem muito, para você introduzir uma ideia. Que vem também muito da questão do Enem, que os candidatos começam o texto contando alguma coisa. Então, eu acho que isso também é uma possibilidade. Você pode começar, porque você tem que introduzir um tema, para você propor uma tese sobre ele, né? Para você propor um caminho argumentativo. Então, eu acho que o que eu considero o melhor uso da obra é isso. A contextualização pode ser feita com base na obra, não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade. Uhum. Mas ainda assim, a contextualização não necessariamente você vai ter ali uma questão crítica tão bem desenvolvida, porque isso é feito muito rapidamente, você não fica ali muito tempo apresentando o tema, né, dando várias referências. E acho que, com base no que você apresentou e escolheu desenvolver, você coloca uma ideia e dali você traz a obra para justificar essa ideia. Perfeito, perfeito. Acho que o pessoal conseguiu entender bem. Bom, e aí pra gente ir pro nosso último bloco aqui, tem uma pergunta que eu queria, só para ampliar, que é assim, quando a UERJ escolhe um livro como Hamlet, ela abre espaço para cruzar literatura, filosofia e atualidade. Como vocês enxergam essa possibilidade de harmonização das áreas de conhecimento que a gente já falou aqui, né? Mas especificamente numa obra, como é que a gente pode conectar filosofia, por exemplo, contexto histórico como obra? A gente precisa necessariamente citar o contexto histórico daquele momento, por exemplo, Hamlet, uma obra de séculos atrás, ou faria sentido algum contexto político atual que faça conexão ali com alguma ideia? Existe algum processo dessa harmonização aí? Alguma obrigatoriedade nesse sentido? Isso. Não há obrigatoriedade nesse sentido, não é? Mas, assim, a gente pensando numa obra, né, que foi construída há muitos séculos, né? Enfim, século XV, né? Século XVI, por aí. Acho que cabe uma contextualização histórica, né? Enfim. E é uma obra que trata sobre... Eu estava até conversando sobre ela antes, né? De vingança, sobre arte, honra, ética, né? Até que ponto a vingança ela é ética, né? Enfim, eu vou ter um retorno em relação a isso, né? Vou me vingar e vou me sentir feliz com isso. Então, assim, tem muitas possibilidades que abrem, por exemplo, para discussão de filosofia, de sociologia, de ética, né? Enfim. E eu acho que vai muito do tema também, né? Por depende exemplo, da pergunta. Que a questão, uma questão clássica do Hamlet é a questão da vingança e da justiça, né? Então, se a gente pensar que essa obra é do século XVI ali, de muito tempo, 15, também não lembro agora, acho que é 16, não sei. Mas é de um outro momento em que a concepção de justiça tinha outro formato, e você tem ali um regime de monarquia,
Então, assim, é claro que as questões históricas fazem diferença se você for problematizar isso como é na obra e como é na realidade hoje, né? Assim, qual é a concepção? A gente já teve até algum tema, uns anos atrás, que fala de justiça com as próprias mãos. Então, assim, uma coisa é eu discutir como é isso hoje. Outra coisa é eu querer trazer a obra e eu entender que ali o contexto era diferente, né? Em que a gente tem ali uma coisa de que a palavra tinha um valor muito grande, né? Então você jurar em nome da honra e você jurar com a espada, pensando numa cena da obra, é uma coisa que hoje as pessoas falam e a gente tem gravado que elas falam e você diz que ela falou e ela diz que não falou. Então, assim, mas se for um tema mais aberto, tipo, sei lá, até como que foi que a gente tava conversando ali antes de começar, né, de temas, assim, eu falei, cara, eu acho que seria muito legal se caísse sobre o quanto a arte sendo uma ferramenta, se é ou não uma boa ferramenta ou a melhor ferramenta, para você falar de valores, de verdade, de moralidade, porque é uma peça de teatro em que no enredo é construída uma peça de teatro para se contar a verdade. E a gente tem muito essa coisa, e hoje a gente fala muito disso, a gente tem um filme que ganhou o Oscar recentemente, que é um filme que traz uma ficção sobre um contexto histórico nacional, né? Os personagens do filme têm referência histórica. Então, a gente usa a arte para conseguir revelar coisas, assim. E aí, eu acho que, por exemplo, nesse caso, a questão filosófica ou histórica não tem peso, assim, como... histórica que eu falo é você trazer uma referência histórica para falar da questão temática. Não é você mostrar que a arte pode revelar a história, sabe? Então, eu acho que isso vai muito do tema, assim. Mas vamos supor que ano que vem eles coloquem uma obra atual. Aí esse ano tem uma obra... Como foi o Conto da Aia. Como foi o Conto da Aia. A minha questão, assim, caso apareça um conto recente, de uma discussão recente, faria sentido eu conseguir uma conexão com um fato histórico muito antigo, mas que tenha correlação com aquele tema, ou como de agora? Se eu conhecer esse fato histórico e conseguir dissertar sobre ele, sim. Ou como agora, né? Uma obra antiga e conectar com um fato histórico recente. Não existe, né? Não existe. É um plus, né? Não existe porque não existe a expectativa do repertório. Então, isso não pode ser uma exigência ou algo esperado, né? O importante é a qualidade da argumentação. Não importa se o repertório é intelectual, muito erudito. É a qualidade dele. Qualidade do texto. Aquilo que eu falei. Agora, se eu tivesse que dar uma dica para um candidato, por exemplo... Assim, já vamos pra lá, nas dicas, né? Tem a parte das dicas. A parte das dicas. A gente tá nela? Já antecipou. Então, se você, professora Rosângela, pudesse dar uma dica para os candidatos, que dica seria essa? Eu acho que é ler a pergunta-tema, que normalmente é uma pergunta, com muita atenção, maximamente... E, assim, marcar as palavras-chave. Então, por exemplo, a gente falou do Conto da Aia ano passado, né? A frase-tema era alguma coisa do tipo, o Estado pode... ter controle sobre alguma coisa tipo, usar preceitos religiosos para controlar os corpos das mulheres. Era uma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente viu muitas redações que falavam sobre... dogmas religiosos, premissas de uma determinada religião para controlar o corpo e o Estado aparecer depois. A pergunta é, o Estado pode fazer isso? Então, assim, inclusive, eu tô falando disso, mas se a gente for acessar as provas antigas na página do vestibular da UERJ, que tem os gabaritos, vai ter lá um gabarito da redação. A gente sabe que é uma construção subjetiva pessoal, não tem gabarito. Mas tem uma espécie de comentário sobre o tema, que seria a expectativa da banca. Fala-se sobre isso. O tema é, o Estado pode fazer isso. Então, você tinha que falar sobre o Estado se apropriando disso para defender alguma coisa ou não. E não necessariamente o foco sobre da religião, né? a religião ou sobre o controle do corpo em si.
Então, assim, é ler a frase tema com muita atenção e ir marcando ali as palavras-chave e entender como elas se relacionam. Entender o tema e tentar responder na introdução o seu posicionamento em relação a essa pergunta. Não necessariamente aquele negócio de 2 tópicos frasais, mas uma frase fluida, ela já consegue dar conta, né? Ele tem que responder o tema de alguma forma. Sei lá, pensando nesse tema, num país laico, o Estado não pode se apropriar de preceitos religiosos para defender, para controlar o corpo feminino e para qualquer outra coisa. Ponto. Então, você deixou claro o seu posicionamento e vinculou isso à ideia de um país laico. Ponto. Então, tá claro no início e tudo que você for construir é com base nessa ideia. Perfeito. Você pode dar uma ideia genérica, né, sobre como o Estado tem esse controle, né, sobre os corpos femininos a partir de um preceito religioso, dando uma ideia geral sobre isso, sobre o mundo mesmo, né, não só sobre o Brasil. Não necessariamente assim, o Estado não deveria, mas só dando uma ideia, o Estado costuma, a gente vê por aí, em alguns casos, em algumas escolas, em algumas situações em que a aluna precisa, por exemplo, e sempre uniformizada de tal jeito, porque a escola exige, se ela for de outra forma, ela vai ser penalizada. Então, assim, dar ideias gerais, assim, de conhecimento de mundo geral já na introdução, né? Para depois ir desenvolvendo elas, né? Mas dar ideias gerais, bem genéricas, né? Então, professora Rosângela, como dica, lê a palavra-chave e o professor Vini já respondendo na introdução, já... Dando ideias genéricas sobre aquela pergunta, exatamente. Não precisa contextualizar, né? Se você só responder, já tá valendo. É isso aí. É isso aí. Gente, acho que quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais alguma observação? Não? Olha, você... Eu queria agradecer. Olha, deixa eu falar. Gente, nossa, a gente foi bem pontual, né? Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito, muito. Olha, pra mim o bate-papo foi muito produtivo. Cara, vocês arrebentam. Vocês sabem muito. Sempre conversar é sempre muito bom, né? E conversar sobre uma coisa que a gente gosta e tá vivenciando, né? Gosta e domina. Nem tanto, mas a gente vivencia. A gente vivencia melhor. Vivenciar é melhor que dominar. Experiência, né? Gente, eu fico feliz de poder contribuir de alguma forma. Espero ter feito isso. Com certeza. Olha, e queremos muitos alunos lá na UERJ, tá, gente? Venham pra UERJ. Isso. E se alguém quiser letras, já sabe. Isso aí. Já tem a coordenadora aqui do curso. Se tiver que reclamar, já coordenadora do curso e chefe do departamento. Chefe de departamento. Mas por enquanto... Problema de nota, já sabe com quem falar. Assim que chegar, já tem professora... Eu estou na coordenação, mas falta pouco pra eu sair. Não, pra vai mim continuar. Pra mim também. Gente, ó, eu tenho uma leve lembrança pra vocês. Meu Deus do céu. Palmas aí de casa. Aqui pra vocês, deixa guardar aqui a canequinha. Obrigada. Que chique. Teve um update, gente, né? Do ano passado pra esse, né? Eu cheguei numa... Adorei, Hugo. Adorei, cara. Pois é. Tá aí pra vocês curtirem. E, gente, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Eu tenho certeza que, assim como eu, você aprendeu bastante. Já coloca em prática, já treina. Procure um professor capacitado para te ajudar, para te avaliar. Tem muitos professores aí muito sérios e você deve procurar esses professores sérios. Vini, uma vez, muito obrigado. Rosângela, muito obrigado. Eu que agradeço. Enobreceram aqui. Pela oportunidade. Eu agradeço. Gente, um abraço, valeu. Tamo junto. Gente. Tchau, tchau. Tchau.